Meus irmãos, graça e paz em Jesus, amém? Que Deus abençoe você que está aqui nessa tarde, que não deixou de vir para a casa do Senhor. Eu sei que se você vem à casa do Senhor é porque você ama a Jesus, amém? E nós amamos o Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde um versículo que talvez seja o versículo que você mais ouviu na sua vida. Não há outro versículo que você tenha ouvido mais, porque se você é crente, se você vem pelo menos domingo na igreja, quer dizer que você virá 52 vezes no ano. Então, durante esses mais de 50 dias de culto, você ouviu esse versículo. Você sabe qual é? 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver e vamos perceber que o pastor não te enganou. Palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo número 13, versículo 13. Você está aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar hoje de trás para frente. Faz de conta que está acabando o culto, amém? Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Todos dizem amém. Não acabou o culto. Pai, obrigado, Senhor, por esta tarde. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, por este versículo, Pai, que nos demonstra, Senhor, em síntese, aquilo que o Senhor nos oferece. E nós te pedimos, Deus, nós rogamos, Pai, que nesta tarde o Teu Espírito Santo esteja conosco e nos fortaleça por esta palavra. Eu rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode se assentar. Glórias a Jesus. Este versículo aponta para 3 coisas que são essenciais. Algumas vezes já fiquei em algumas dificuldades quando eu esqueci determinado objeto que eu não poderia ter esquecido. Então eu criei uma forma de não esquecer 3 coisas que você certamente trouxe para esse culto e que você, se você memorizar comigo, você nunca mais vai esquecer para não entrar em dificuldade. E eu vou falar para você sobre os 3 Cs da nossa vida. O primeiro C que eu quero apontar para nós é o C da chave. Quem aqui já esqueceu a chave? O primeiro C é chave. Então, antes de sair de casa, eu sempre memorizo os 3 Cs. Chave no bolso? Sim. Aí eu fico tranquilo. O segundo C que eu quero mostrar para você é o C da nossa carteira. Já esqueceu a carteira? Não esqueça a carteira que você tem que ofertar na casa do Senhor. A carteira também é muito importante. É o segundo C. Nós não podemos esquecer a nossa carteira, porque se de repente você for parado pela polícia e você não estiver com a sua carteira, com o seu documento, carteira de um motorista da carteira, você vai estar em dificuldade. Temos um terceiro C que realmente começou a assumir parte da nossa vida e que hoje, se você não levar esse terceiro C, você vai parecer que você está sem roupa. Tão sério é esse negócio que te complica tanto que parece que você perdeu um membro do seu corpo. Tão essencial que é. Qual o terceiro C? Celular. Esse tem certeza, ninguém aqui esqueceu o celular. Esse a gente não esquece. E há um quarto C que eu não vou dizer para você, porque nem todo mundo precisa, só eu. Então eu vou ficar só com esses 3 essenciais, amém? Vamos falar os 3 de novo? Qual o primeiro C? Chave. Segundo C? Terceiro C? Ok, aproveitemos isto para introduzir a nossa lição de hoje,
deste versículo bíblico, porque o apóstolo Paulo nos fala que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo está com todos nós. Então ele quer que esteja conosco essas três coisas. Então vou apontar para você primeiro a graça de Deus, porque a graça é a única chave, falando agora de chave, a graça de Deus é a única chave que abre a porta dos céus. Não há como você entrar nos céus se você não tiver essa chave. Essa chave é tão essencial em nossa vida, porque se você pode tentar várias chaves, você vai ver que nenhuma funciona. Você pode tentar com a chave das boas obras, você vai tentar entrar no céu, essa chave não vai abrir, porque essa chave não funciona para entrar no céu. Você vai tentar talvez a chave daquilo que eu chamo de bom comportamento, ou talvez a chave da sua moralidade. Nada disso funciona. A chave da religiosidade. Você vai trazer um monte de chaves que nenhuma delas vai abrir a porta dos céus. Por quê? A palavra nos fala que tudo isso é apenas consequência daquilo que nós chamamos como lei. Você vai comigo na carta, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 17, você percebeu o seguinte, que o apóstolo João fala para nós o seguinte, fala assim, ele vem dizer para nós, que a lei foi dada por Moisés. Religiosidade, boas obras, bom comportamento. A lei exige isso de nós. Mas a lei é incapaz de nos salvar. Ele diz, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça, aleluia, a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Perceba o seguinte, que ele vem falar para nós mais uma outra coisinha, que esta graça é a misericórdia de Deus que envolve o mundo inteiro. A graça, esta maravilhosa graça, corresponde à misericórdia de Deus sobre toda a criatura. E isso eu vou chamar de graça geral. É tão importante você perceber que há pessoas que não consideram a Deus. Elas até pensam que Deus não existe. E ainda assim, vão ter alimento à mesa, vão ter saúde, vão ter trabalho, vão ter momentos de felicidade e alegria. Porque Deus não derrama a sua chuva apenas sobre os bons. A chuva vem sobre bons e maus. Isso se chama graça geral. A graça abundante de Deus sobre toda a criatura. Mas há uma outra graça, que eu vou chamar de a graça especial. Essa graça, irmãos, está disponível a todo ser humano. Mas nem todos têm essa chave. Nem todos poderão abrir a porta dos céus, porque simplesmente não aceitaram, não receberam a única chave que lhes dá o direito de entrar no céu. Vamos ver isso. Você vai perceber, por exemplo, que lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24, você vai perceber que há um preço, e o preço dessa chave já foi pago. Porém, ela agora nos é dada de uma forma gratuita. Você não vai pagar nada por essa chave. Você lembra o seguinte, que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Está percebendo? Então nós já vemos aí que a graça nos foi dada gratuitamente. Eu pergunto, irmãos, quem é que nos deu
a graça? Quem nos deu a graça? Pergunto quem responde. Quem nos deu a graça? Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Louvado seja Deus. Essa graça, irmãos, ela reside em um lugar especial. Essa graça, quando nós tomamos posse dela, vem residir dentro de nós, vem residir em nosso espírito. Veja, por exemplo, lá em Gálatas 6:16, 6:18, está escrito assim, e é como Paulo termina o texto dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com quem? Isso é importante, porque a graça de Deus é ministrada em nossos corações, em nosso espírito, através de crermos e recebermos Jesus Cristo como o nosso grande Salvador. Não há outra forma, não há outra possibilidade. A única chave que abre a porta dos céus é a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso, irmãos, diz a palavra do Senhor que essa graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, para que, renegada a impiedade e a injustiça, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Capítulo 2, versículo 11. Então a palavra nos fala o seguinte: que essa graça de Deus é uma graça operante, é uma graça que não apenas me perdoa, não apenas te perdoa, não apenas te dá direito de entrar nos céus, mas essa graça faz algo ainda mais poderoso. Essa graça nos ajuda, nos fortalece, nos equipa, nos acompanha e está sempre conosco para nos dar graça para viver lutando contra o pecado e sairmos mais do que vitoriosos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória para sempre na igreja. Jesus nos dá a graça, essa graça que nos perdoa e essa graça que nos fortalece. Somos fortalecidos pela graça de Jesus Cristo. Essa graça está sempre conosco. Paulo falou que essa graça esteja convosco. É necessário. Você não pode deixar que a graça de Deus seja invalidada em sua vida. Paulo diz, o autor, quem quer que seja de Hebreus, o seguinte para nós: que ninguém se prive, se exclua, se evada, que ninguém se prive da graça de Deus, porque há alguns que deixam que a raiz da amargura entre no seu coração, e a raiz da amargura entope a fechadura. A raiz da amargura, irmãos, quando ela cresce, ela prejudica o andar do crente, e o crente já não pode mais manifestar graça, porque essa graça, irmãos, essa graça maravilhosa nos alcançou para que nós ministremos graça a outros. De graça recebestes, de graça dai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o segundo momento, porque essa graça, irmãos, só existe porque Deus o Pai derramou pelo seu Espírito amor em nossos corações. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de quem? De Deus. Esse amor para seguir o nosso esboço, esse amor equivale à nossa carteira. A carteira é onde você guarda os seus documentos, é onde você guarda os seus recursos para o dia. A carteira é o lugar onde você guarda os seus benefícios. E você sabe que o amor de Deus é justamente a essência divina. É através desse amor que nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Aleluia. Veja isso, por exemplo. Entenda que Deus é um Deus
Diz a Bíblia que Deus é justo. Diz a Bíblia que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos. Diz a Bíblia que Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Onde houver o pecado, a ira de Deus se manifesta sobre todo o pecado, porque Deus não pode aceitar a ofensa. Deus, o Deus justo, Deus, o Deus fogo consumidor, consumirá todo o pecado. Agora, para contrabalancear, esse Deus zeloso, esse Deus justo, esse Deus fogo consumidor, estranhamente e de forma tão magnífica, nos fala que um dos seus atributos, de uma forma tão fácil, nos fala. Vamos ver isso. Bíblia de João, capítulo 4, versículo de número 16. E nós conhecemos, e nós cremos. Nós cremos que Deus não é apenas justo, não é apenas zeloso. O nosso Deus, em quem nós cremos, nós conhecemos e cremos no quê? No amor que Deus nos tem, porque Deus é amor. Versículo 16. Porque Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Estão entendendo? Eu abro a carteira e eu vejo meus documentos, e eu sei que ao ver meus documentos na minha carteira de motorista, no meu aerocard, no meu mais tem documento, mais number, eu vou encontrar que eu tenho um nome e algo mais, eu tenho uma filiação. Nós vamos para ver, e lá em João capítulo de número 3, 16, que é o coração, Deus nos fala assim, que Deus amou o mundo, você sabe de cor, de tal maneira, que Deus nos deu, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Diz mais, versículo 12, versículo 12, que nos fala, versículo 12, quem lembra? O que está no versículo 12? Vamos lá, acompanha comigo. Está escrito aí, todo mundo bem alto? Versículo 12. Está escrito? Não acharam ainda? Ok. Agora vamos para o capítulo 1, versículo 12. Estamos falando de coisas celestiais. Estamos falando que nós temos uma filiação que não é apenas terrena. Você não nasceu apenas do seu pai e de sua mãe. Se você recebeu a graça, você agora nasceu de Deus. Você agora é filho de Deus. Diz a Bíblia o seguinte para nós, 1:12, que nos fala lá em versículo 1, capítulo 1, versículo 12, que nos diz: mas todos os que o receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o seu nome. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus derramou a um tal ponto que João nos fala na sua epístola, e vai dizer para nós: filhinhos, vede com grande amor. Vede que grande amor tem o Pai, a ponto de nos chamar de filhos de Deus. E você não merecia isso não, nem eu. Diz a palavra do Senhor em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus o Pai provou o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós, você não merecia, eu não merecia, éramos filhos da ira, éramos inimigos de Jesus,
mas a graça do Senhor alcançou nossas vidas. Que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas esse amor, irmãos, não é apenas atributo de Deus comunicado a nós. Esse amor de Deus, ele também é prático, não é um sentimento. Esse amor nos leva a entender que se João 3, Jesus fala que Deus nos amou o mundo. Em 1 João 3,16 ele fala o seguinte, 1 João 3,16: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Jesus se ofereceu por nós. A graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus derramado em nossos corações. Porque nós conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Esse amor é prático, igreja. Não há como eu dizer que esse amor me alcançou, que eu fui perdoado, que esse amor está em mim, e eu não demonstro amor, principalmente pelos meus irmãos. Ele não está dizendo que você tem que dar a sua vida pelos do mundo. Ele fala que nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olhe para o seu lado, olhe para trás de você. Veja o seguinte: há alguém certamente que você conhece. Essa pessoa que está do seu lado tem afinidade com você, mas talvez lá de trás você nem sabe quem é. O amor tem o seu envolvimento prático. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. A comunhão é o terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? Qual é o terceiro? Sem celular você não vive, né? Eu duvido. Celular você não vive sem. Você deixa ele guardadinho lá. E quando você precisa, você vai lá porque você me chama. Todo dia. Na hora que eu estou dormindo. Não minta para mim. O celular é algo tão importante, irmãos. Mas o celular é chamado em inglês de cell phone. O celular vem da palavra célula. Você talvez pense: eu posso viver sozinho. Eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: porque Deus estava na sua solidão quando decidiu criar o homem. Eu disse: esse pregador não conhece, não sabe. Deus nunca esteve em solidão, porque Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Deus, o Deus que criou todas as coisas, antes que houvesse dia ou noite, antes que houvesse homem na terra, era e sempre será Deus para todos. Deus, o Espírito Santo. A comunhão é
igreja em casa. Não, eu não quero mais ver igreja. Irmãos, Deus é um em essência. E Deus é um Deus que se revela em 3 pessoas. Deus, o Pai, planejou. O Filho executou a nossa salvação. E o Espírito Santo está nos conservando para aquele dia especial. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão nos fala de relacionamento íntimo. A comunhão vem nos falar, irmãos queridos, que eu não posso e não sei e não quero viver sozinho. Eu careço dos meus irmãos. João falou que nós mentimos se dissermos que amamos, que temos a Deus e não amamos o nosso irmão. Não há como ver o irmão faminto e nós não oferecermos o pão. Efésios 4:3 nos fala o seguinte: conservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso quer dizer, irmãos, que tem gente difícil, tem gente muito complicada, e talvez você seja uma delas, e ainda assim Deus te amou. Então, se Deus te amou, quem sou eu para te rejeitar? Porque eu também posso ser muito complicado. Irmãos, não entenda, não pense que Deus vai de alguma forma aceitar que um entre, que os dois entrem, estando em desacordo. Lembra da chave? A graça. A porta emperra, você não pode entrar, se a raiz de amargura do teu irmão te impede de manifestar a graça. A graça, aleluia, sempre perdoa. O amor de Deus sempre nos impulsiona a dar uma chance mais. A comunhão do Espírito nos impede de desistirmos de alguém. Olha o que está escrito. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Aquilo que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão com quem? Conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão do Espírito me leva a entender que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. Quando Paulo escreve, ele escreve para a igreja de Corinto, uma igreja que não queria ver mais a cara de Paulo. Diziam que a cara de Paulo era muito forte, mas que ele era fraco, que se vissem Paulo, iam resistir contra Paulo. E Paulo escreve esta segunda carta, que na verdade é a quarta. Paulo escreve essa carta, e quando ele está escrevendo, versículo 7 nos fala: e o Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Aleluia. Paulo está abrandando o coração deles. Paulo começa assim, e quando ele termina, ele fala: irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vós. Ele está garantindo para a igreja que, irmãos, não deve haver queixa entre nós. Por que é importante o celular? Porque pelo celular nós vemos, nós conseguimos contactar as pessoas, temos redes sociais, os aplicativos nos levam a entender o que está acontecendo à nossa volta. Você vê que o celular é importante. Por que a célula é importante?
Porque se você não estiver na célula, no grupo da célula, se você adoecer, talvez eu não saiba que você ficou doente. Eu não tenho como saber. Se eu não tiver o seu número, eu não vou saber o que está acontecendo com você. Se você entrar nessa igreja e achar que porque você entrou aqui, você se tornou um de nós, como eu gostaria que fosse verdade. Mas quando você sai, se você não for acompanhado, se alguém não te amar, ao ponto de falar, você quer participar da minha célula, não te ajudar a fazer parte de um pequeno grupo, você vai ficar isolado. É muito importante que você ame a célula, que você queira estar em célula, porque quando algo acontecer, há pessoas que estarão orando, há pessoas que estarão cuidando de você. É muito importante, irmãos, que nós sejamos em comunicação constante. Quando nos comunicamos, nós entendemos que nós não podemos viver um sem o outro. Nós cantamos, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Amém? Filipenses 2, versículo 1. Paulo vai dizer sobre a comunhão do Espírito. Ele vai invocar para aquela igreja a necessidade de ter a comunhão do Espírito. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma o quê? Comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões, completai minha alegria, meu gozo, para que sintais o quê? O mesmo, tendo o mesmo, sentindo uma mesma, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está ensinando que é assim que se faz a comunhão do Espírito. É muito lindo, irmãos. É muito maravilhoso. Eu me lembro quando eu cheguei no Japão, e as pessoas que me receberam melhor foram os peruanos. E eu me lembro que a querida irmã Ana Glória disse, pastor, vamos fazer uma célula em casa. Amém? E nós começamos aquela célula. Toda quarta-feira, os peruanos se reuniam ali. A irmã Glória, toda quarta-feira, de forma sagrada, ela fazia pratos peruanos, fazia umas grandes olhas, umas panelas grandes, fazia arroz com pollo, fazia papangaí, fazia pratos peruanos e oferecia para todos. Era uma mulher que não tinha uma grande condição financeira, mas tinha um amor que compensava tudo. Ela nunca pediu fazer vaquinha na célula. Ela simplesmente abria a porta de sua casa, multiplicava, dizia, pastor, eu oro para que Deus multiplique, e multiplicava a panela de arroz com pollo, e multiplicava as pessoas que chegavam, e as pessoas vinham, e muitos vinham só porque queriam o sabor da comida dela, e tinha gente que só aparecia na hora que estava acabando a célula para comer, e ela oferecia para todo mundo. E era maravilhoso ver pessoas sendo salvas. Irmã Ana Glória nunca teve necessidade. Ela teve antes de conhecer Jesus, mas depois que conheceu, nunca faltou o arroz, nunca faltou o sustento. Deus sempre abençoou. Eu vejo essa mulher hoje com 80 anos de idade, firme e forte, pregando a palavra do Senhor ali em Piura. E é maravilhoso, irmãos,
vê que ela continua a mesma. Os anos passaram, ela ficou de idade. Ela ainda continua preparando panela para o povo vir comer. Você entende isso? Irmãos, é dando que se recebe. É abençoando que se é abençoado. Não há outro segredo. É dando, irmãos, porque é uma coisa bem interessante. Se nós paralisamos o processo de Deus, Deus está nos dando para que nós ofereçamos a outro, e aquele oferece a outro. Se eu resolvo ficar com isso para mim, a corrente quebra. Pessoas deixam de ser abençoadas porque eu pensei só em mim. Irmãos, entendamos que é tempo de nós entendermos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue conosco agora e para sempre. Nos dizer amém. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé. Glórias a Deus. Aleluia. 1 João, capítulo de número 1, versículo 7, nos fala assim: mas se andarmos na luz, quem quer andar na luz? Você não vai tropeçar. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica. Fechamos o ciclo, voltamos para a graça que nos perdoa, que nos purificou. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado, meu Pai, por aqueles, Senhor, que estão aqui para ouvir esta palavra. Pai, somos devedores, Senhor. Pai, eu sou devedor. Pai, somos devedores em relação ao amor que o Senhor nos tem demonstrado. Pai, a Tua palavra me diz: a ninguém devais coisa alguma senão amor. Somos devedores, Senhor. Nos leva, Pai, a termos de novo o amor pelos perdidos, mas principalmente, Pai, o amor por nossos irmãos. Nós rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a reerguermos as células. Pai, que nós, Senhor, meu Deus, nos comuniquemos, Senhor, na necessidade dos santos. Pai, nós rogamos a Tua bênção, Senhor, para que aquele que está enfermo seja curado, para que aquele, Senhor, meu Deus, que está sozinho seja abençoado, para que nós, Pai, cresçamos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nos abençoa, Pai, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte aplauso ao Senhor.